fiz a minha formação de publicidade em São Paulo. E lá eu brinco que a gente não pega quase livro nenhum, Gleice. A gente literalmente é disposto a ir pro mercado. Eles literalmente fazem a gente... Prática mesmo. Exatamente, 100% prática. Gleice, por causa de um post que ela colocou no Instagram, ela, no dia, né, eu fui e tal, levei meus prêmios, tava tudo certo, minha palestra e tal. E daí ela pegou e falou assim pra mim, e eu vi que a sala começou a lotar, e eu assim, a aula vai ser aqui mesmo? Ela virou pra mim assim de cantinho e falou, Natália, eu nunca vi tanta gente por metro quadrado nessa escola. Que legal, hein? Todo mundo veio só pra te ouvir. Eu falei, então bora, nem que não caiba todo mundo aqui, você me dá um megafone e a gente faz a palestra lá na rua. Então, assim, eu conheço muitos clientes que são assim, não, Natália, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não consigo. Mas eu não mostro. Eu não consigo mostrar minha autoridade. Exato, não tem um visual orquestrado. Exato. Né? Eu não tô falando de visual roupa, mas Sim. também. Sim, exato. Porque é um contexto geral. É um contexto geral. Né? E posicionamento não é só a roupa que eu visto ou o modo que eu falo, são várias camadas, né? Que nem esse meu doutor que eu atendi, ele falava, Natália, eu não sou a favor de ficar repassando protetor solar. Imagina um dermatologista falar isso. Mas se isso é verdade pra ele... Exato. Ele que sustente a narrativa. Exato. E daí tem clientes que também pensam assim como ele, né? É que nem tem uma nutricionista que ela fala, Natália, eu adoro atender mulheres que gostam de um docinho, um chocolate. E eu falo, então, por que a gente não explora essa narrativa? Muito! Cara, muito! Eu acho assim, o pessoal tem que olhar, às vezes, para umas lacunas de mercado que ninguém tá olhando. Exatamente. Eu sou a Natália Bretones, sou estrategista de marca publicitária e sou a criadora da narrativa da Garota da Bucha. Qual a missão e a finalidade do seu trabalho? A minha finalidade do meu trabalho é servir e provocar as marcas. O que faz o seu trabalho ser único? Eu acho que a diferenciação de uma comunicação onde está todo mundo fazendo mais do mesmo e ninguém está entendendo como provocar uma audiência. Então, eu acho que o meu trabalho é servir com essa parte da comunicação para diferenciar os profissionais. E se as pessoas falassem sobre a Natália daqui a 10 anos, como você gostaria de ser lembrada, o que você gostaria que elas falassem? Eu acho que pela parte de, olha, eu escutei ela e ela fez uma diferença na minha carreira ou na minha profissão. É literalmente provocando. Eu quero ser conhecida como uma provocadora. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu Super Brasil empreendedor. Eu tô aqui de novo, nessa segunda-feira, 6 horas da manhã contigo, pra te mostrar a história de uma empreendedora pra lá de criativa. E aí, essa empreendedora já começa com um propósito que, olha, foi um tapão na minha cara, entendeu? Viu o mercado saturado com a mesma comunicação e quis levar algo novo. Posicionamento de uma forma criativa. Vamos pegando aí, ó, gente. Vamos se conectando, ó. A expectativa que ela tem aqui com a gente é mostrar que criatividade vende. E se você quer ser lembrada, precisa sair da sua própria caixa. O legado: não seja água morna. Não serve nem para fazer café e muito menos chá. Não é possível sair da caixa sem olhar para dentro. Feio, e assim, ó, eu nunca conto isso aqui, gente. Mas sempre antes da gente começar a gravação do nosso programa, eu faço uma interiorização para que o nosso entrevistado e eu, né, consigamos trazer uma mensagem de luz para vocês junto com a nossa história. E olha como faz sentido isso. Não é possível sair da caixa
sem olhar para dentro. Exatamente. Ai, que mulher linda! Olha só. Vamos lá. É importante aqui destacar, pela regra de quem vive. A empresa é tua, ok? Ninguém entende mais dela do que você mesma. Torne-se líder no teu próprio mercado. Seja muito bem-vinda, Natália! Meu Deus do céu, cara! E aí eu tava aqui lendo, eu tava lendo mais introspectiva, tá? Porque depois você assiste os programas, você vai ver que cada hora eu entro de um jeito. É que foi muito forte a hora que você escreveu aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu até acho pra vocês, ó. Tá bom, não vou achar. Mas eu vou pedir pra ela contar pra gente. Que ela falou assim, ó. Ela já era uma profissional muito, muito, muito boa, né? Ela entregava tudo, tinha solução, tinha um monte de coisa. Só que ela trabalhava, provavelmente seletista de alguma empresa. Sim. Tava por trás, né? E aí ela entendeu que, na verdade, cara, não adianta ser muito, muito, muito boa se você não tá mostrando quem você é. E também não adianta você mostrar quem você é se você não mostra de forma criativa, de forma autêntica. Exato. E foi exatamente por isso que você foi convidada para o nosso podcast. Muito correto? Obrigada. Então, Super. Conta tudo, mulher. Seja muito bem-vinda, Ai, viu? obrigada pelo convite. Eu não sei se eu mostro a flor ou se eu mostro as outras coisas. Ou se a gente começa do começo. Olha, eu tenho comigo que sempre quando o anfitrião eu vou na casa de alguém pela primeira vez, eu sempre levo flores. Então eu vou mostrar minhas flores, gente. Eu ganhei flores, tá? Eu ganhei flores, eu já fiz stories, porque minha social media manda. Então ela fala assim, Exatamente. tem que fazer, tem que mostrar. Mas na verdade, eu confesso, eu não ligo muito pra stories. Eu adorei as flores. Ah, que bom, Obrigada que bom. pela delicadeza. Imagina. E aí, das flores, a gente não fala nada agora. Bom, não, vamos falar depois. Então vamos então tá começar do bom. começo. Então tá. Sua formação é publicidade. Isso. Beleza. Trabalhou em agência? Muitas. E aí? Então, eu vim basicamente assim. Queria ter feito metodista e por conta de uma questão eu não entrei. Poxa. E daí eu falei, não, então não era pra ser, né? E daí vi uma propaganda na TV. Como sou uma criança que nasceu em 88, a gente sempre gostava muito, né, dessa questão de... Eu não gostava do programa, eu gostava do comercial de TV. Ai, eu também, não acredito. Por isso que a gente foi pro marketing, publicidade. Exato! E daí, nisso, eu vi uma publicidade, uma propaganda da Escola Pan-Americana de Arte e Design de São Paulo. E eu falei, é ali que eu vou fazer. Olha É só. ali. E daí, fiz a minha formação de publicidade em São Paulo. E lá eu brinco que a gente não pega quase livro nenhum, Gleice. A gente literalmente é disposto a ir pro mercado. Eles literalmente fazem a gente... Prática mesmo, né? Exatamente, 100% prática. E daí, fui assim, entrei em várias agências de marketing e publicidade aqui do ABC. E em 2016, eu ganhei o meu prêmio de melhor social media do Que ABC. é esse? Não, é um outro. Nossa, tá. Me antecipei aqui. Exato. E daí, nesse momento, que nem você falou, eu tava numa agência, onde eu fiquei 4 anos nela. E daí, ali eu entendi. Eu falei, olha, eu sei me posicionar. Ali eu sei que eu tenho um carinho muito grande por essa última agência. Foi ali que eu me desenvolvi como profissional, como pessoa. Como empreendedora. Como talvez. empreendedora, exatamente, né? E quando eu fui no primeiro prêmio, que foi a convite, né? Na primeira vez que a gente foi, como agência, no Prêmio ABC, eu vi uma pessoa ganhar esse prêmio de melhor profissional de social media. Ali eu falei, não, próximo ano sou eu que vou estar lá. Batata! Saí da minha zona de conforto, né? Porque daí eu fui me explorar, né? Fui fazer curso no Google, conheci o Google por dentro, conheci o famoso... O antigo Twitter também por dentro. Facebook. Então ali, em um ano, E dói, né? Dói um pouco sair de fora da caixa, assim, dessa zona de conforto. Mas foi lá que eu ganhei esse meu prêmio de melhor social media em 2016. E daí eu falei, bom, acho que eu sei o que eu tô fazendo. Que legal. E daí, literalmente, com muita formação, com muita bagagem, né? E com muito respeito pela história que eu tive em várias agências, eu entrei pra empreender. Caraca. Né? E ali eu já Você tava tinha... com quantos anos? Ai, Gleice, eu tava com o quê? Meus 20 e poucos ali, 2016.
E daí eu falei, cara, eu acho que eu quero empreender, né? E daí eu fui conquistando clientes aos poucos e tal. E eu brinco até que o meu primeiro cliente foi um doutor, que é dermatologista, de 70 anos. E daí, ele também, assim, Gleice, eu brinco que os meus clientes, eles têm a minha pegada, assim, Tem que ter, né? Precisa ter, porque senão não bate, não dá match. E daí, ele super me ouvia, assim, sabe? Tipo, não, doutor, vamos fazer assim, tal. E ele com toda aquela pompa, né, de não, vamos fazer algo sério e tal. Eu falei, não, que algo sério? Eu ficava assim pra ele, né? E daí eu conversava com ele e tal, e até brinco, né, que eu gerenciava todo o perfil dele, toda a comunicação dele. E daí, quando ele tentava ir pra essa parte do mais do mesmo, que todo médico sempre faz. Mais tradicional, né? Isso, né? Eu falava, não, volta aqui pra terra. Eu brincava assim com ele, pezinho do chão, vem cá. E daí, nisso, eu fui conquistando alguns clientes, né? Fui me desenvolvendo nessa parte do empreendedorismo. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de provocar. E nisso, nisso, eu fiquei... eu brinco que quando a gente mergulha nessa área do empreendedorismo, a gente às vezes fala assim, não, eu vou fazer acontecer e tudo mais. Mas tem uma parte ali do caminho que às vezes a gente meio que se perde. Não se perde, mas assim, será que eu tô fazendo algo no caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? E isso às vezes sempre bate, né, numa... Tipo assim, durante o dia bate umas 5 vezes, mas... É tipo isso. É tipo isso, né? E daí, eu tava nessa fase, assim, tipo, será que eu ainda fico assim? Será que eu crio alguma coisa? Mas assim como social media. Isso. Então assim, só pra entender, você já era social media de agências. Isso. Saiu, pediu a conta e começou a ser social media por conta, autônoma. Exato. Beleza. Exato. Como autônoma, você começou a ter uns clientes, gerenciava a conta desses clientes e aí falou, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas você não sabia o que era a coisa certa, é isso? Exatamente. Ótimo. Porque eu não queria ser mais uma social media que fala sobre conteúdo, que você precisa fazer conteúdo, né? Toda aquela coisa. Mas, antes disso, quando eu saí da agência, eu morei 1 ano em Campo Grande. Fiquei lá, né? Por motivos de família. E lá eu dei minha segunda palestra. Minha primeira palestra foi na USCS, aqui em São Caetano, depois que eu ganhei esse prêmio de melhor social media em 2016. Dei uma palestra na faculdade. E depois eu fui pra lá, pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caraca. E daí ali, né, eu falei, eu sou nova aqui, eu preciso conhecer a galera do marketing, eu preciso conhecer o pessoal. E daí fui me entrosando, né, e tudo mais. E... Marketing é uma delícia. E o pessoal do marketing é todo mundo ama. assim, né? E daí, conheci a dona da primeira escola de marketing digital de Campo Grande. Nossa! E daí ela falou, você não quer dar uma palestra lá? Falei, não, super, vamos lá, né? Gleice, por causa de um post que ela colocou no Instagram, no dia, né, eu fui e tal, levei meus prêmios, tava tudo certo, minha palestra e tal. E daí ela pegou e falou assim pra mim, e eu vi que a sala começou a lotar, e eu assim, a aula vai ser aqui mesmo? Ela virou pra mim assim de cantinho e falou, Natália, eu nunca vi tanta gente por metro quadrado nessa escola. Que legal, hein, Todo mundo veio só pra te ouvir. Eu falei, então bora, nem que não caiba todo mundo aqui, você me dá um megafone e a gente faz a palestra lá na rua. E daí nisso eu fui, dei a minha palestra, todo mundo adorou e tudo mais, né? E daí quando tava tudo certo, assim, tipo, vou ser professora aqui na escola e tal. E daí, voltei pra São Paulo. Tive uma oportunidade de voltar. Mentira! Voltei, eu falei, era pra voltar e tudo mais. E daí foi bem na época da pandemia que eu voltei pra São Paulo. Mas isso foi bom? Foi bom. Eu digo que foi. Porque tudo acontece aqui, né? No ABC, em São Paulo e tal. Eu acho que foi um momento que Deus falou, não, agora tá na hora de você voltar. Beleza. Sabe? E daí voltei, bem naquela época, né, que tudo tava fechado e tal. E eu falei, meu Deus, né, o que a gente vai fazer agora, né? E não queria voltar a trabalhar em agência, mas eu tava fora de São Paulo, né? Tinha alguns clientes comigo ainda em São Paulo, mas voltei e falei, e agora? E daí eu peguei e falei, não, bora, né? Comecei de novo a colocar mais clientes na minha carteira, né, e tudo mais. E daí em 2000,
E 24, Dona Camila Vidal, né? Dona da Moving Girls, comenta que ela vai fazer um evento presencial. E eu sempre gostei muito da Camila Vidal. Ela também tem toda essa trajetória. Ela era social media, né? E hoje em dia tem a maior escola de empreendedorismo aí, né? Do Brasil. Feminino. Que é a Moving Girls. E eu falei, cara, eu quero tá nesse evento presencial. Eu adoro um evento presencial, Gleice, adoro. E daí eu falei, não, eu vou, tal. E daí eram 2 dias de evento, só que tinha um ingresso, que era o Black, que era um dia com ela, mais 30 mulheres a portas fechadas, com a equipe dela, pra falar sobre negócios, faturamento, né? E o que a gente ia fazer com a direção dela. Eu falei, é aqui que eu quero estar, é nessa mesa que eu quero sentar. E daí acho que foi uma das primeiras a comprar esse ingresso Black quando ela abriu, né? E nisso eu falei, não, tá bom, né? Eu falei, bom, vou pensar até lá o que eu vou fazer pra ir pro evento. O que eu vou falar, né? Vou sentar nessa mesa, mas o que eu vou falar? Eu só garanti o ingresso. Depois eu penso. E daí... e ela criou um grupo, né, com todo mundo que tava ali nesse dia, que ia ser um dia bem especial, né, bem voltado realmente pro empreendedorismo. E daí ela falou, olha, vocês vão fazer network e tal, levem seus cartões de visita, né, tal, né, façam trocas, né. Aí eu bati assim, eu falei, eu acho que eu não quero entrar lá e falar um cartãozinho de visita. Eu quero ser vista. A primeira coisa que eu pensei, eu quero ser vista. Aí eu falei, não, eu vou pra provocar. Eu vou... E assim, o legal, acho que de quem empreende uma cabeça é assim... Eu fui pro ingresso mais caro, mas eu vou fazer dinheiro nesse evento pra pelo menos pagar o que eu ingresso, investi. Entendeu? Enfim. E daí... Posso pôr água? Claro. E daí, acho que 20 dias antes, 30 dias antes do evento acontecer, eu falei, não, eu preciso me mexer. É agora que eu preciso fazer alguma coisa. E a gente que é do criativo, da publicidade, a gente adora um deadline. A gente vai até o final com isso. E daí... Mas precisa ter, né? Nossa, você precisa tem um prazo. ter A emoção. gente não dá, gente. A gente é muito criativo. Você não tem um prazo ali de começo de fim, ferrou. Exatamente. E daí eu falei, não, é agora. E daí, do mesmo jeito que eu faço com meus clientes, eu comecei a fazer as perguntas pra mim mesma, né? E daí fui fazendo o briefing comigo mesma, fazendo perguntas e tal. E daí, até que eu cheguei numa pergunta que era... De onde as suas ideias surgem? Você fez pra você mesma? Pra mim mesma. E daí, essa pergunta ficou, tipo... De onde as ideias surgem? Nossa, que da hora. E daí, eu comecei a perguntar pra umas amigas minhas, amigos, familiares e tudo mais. E daí, todo mundo falava, no banho. No banho. Quando eu tô tomando banho, lavando a cabeça, que assim, ó... Nossa, eu consigo ter minhas melhores ideias. Eu falei, exato. É agora. É agora. E daí eu lembro, Gleice, muito da minha aula de publicidade, que um professor meu falava assim: as melhores campanhas são aquelas que você consegue mexer com o subconsciente coletivo do público, da audiência. E eu falei, é exatamente isso que eu preciso. E daí foi quando eu falei, eu não queria um brinde. Porque na publicidade a gente sabe que tem aquele evento, aquele momento wow. Não era sobre o brinde. Não era sobre o brinde, era sobre a experiência que eu queria entregar. Isso. Porque na verdade você só precisava levar o teu cartão. Exato, né? Tipo exato. Isso, né? Só que vamos lá, Gleice. Não é um evento onde tinha muitas mulheres maravilhosas e tudo mais. Existiam muitas social medias, existiam muitas estrategistas de marca. Muitas pessoas criativas. Muitas. E eu falei, não, mas eu me propus a ser vista. Né? E eu queria ser vista. Quando a gente tem uma decisão... Exatamente. Cara, ninguém para. Não. E daí, eu peguei e bati no Google. Fábrica de plástico. Encomendei 100 buchinhas laranjas, que é essa buchinha aqui. Porque eu não queria rosinha, branquinha, eu não queria nada. Eu queria ser vista, então tinha que ser laranja. E daí, nisso, eu já tava fazendo foto com elementos laranja na minha comunicação. Eu já tava preparando uma landing page toda laranja também. Eu já tava pensando toda uma campanha de marketing. Mentira! Eu mesma, e é isso aí. Ó, Clê, qual que é? Essa câmera aqui? Ou essa aqui que tá do lado dela? Olha isso, Brasil. E essa Você tá pegando aí, Clê? Boa. Olha só que legal, ó.
Essa foi a minha ideia. E daí eu vou explicar E a tipo ideia. assim, isso daqui teve... Eu posso abrir? Claro! Isso aqui teve, antes dela entrar da campanha, tá, gente? Porque eu quero mostrar aqui o que ela fez. Isso aqui era como se fosse o seu cartão de visita. Exatamente. Ah, mentira! É, mas tem que ter uma lógica. Não, peraí, então deixa eu ler aqui pras pessoas, ó. Você abre aqui a bucha, aí tá escrito, em qual momento as suas ideias aparecem? Abra a caixa e descubra. Abra a caixa e descubra. Aí atrás tá, você já tomou um banho relaxante hoje? Aí você abre, uma buchinha linda. Você está convidada a ter um momento relaxante. Dizem que é no banho onde surgem as ideias. Mas não é sempre que podemos contar com isso. Não somos criativas o tempo todo, mas precisamos criar conteúdo todos os dias. Aqui tem algo especialmente para você. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e descubra. E aí ela já estava fazendo uma landing page, vocês entenderam? Exato, uma campanha completa. Você tá de brincadeira? É, Gleice. Cleide, cadê o... Caracas! E daí a minha ideia era qual, Gleice? Olha, tô lá conversando com as mulheres e tal, não sei o quê. Em algum momento, ela ia falar, olha, eu tô tendo dificuldade de fazer meu conteúdo e tudo mais. Eu ia tirar da bolsa e falar, então tá bom, presente pra você. E daí, esse momento era tipo... Essa era a sua ideia. Era a minha ideia, né? E ali... QR Code com a landing page, onde tava Meu, bela todos... campanha. Ótimo! Dani, ó, fica a dica, tá? Dani, Angélica, isso é campanha de marketing. Só fazendo um adendo. Campanha de tráfego paga é uma coisa, Exato. Campanha de marketing que eu falo é isso. É isso. Caracas! E aí? E daí, assim, primeiro dia, Camila Vidal, né? Eu desci com uma buchinha dessa, todo mundo, as mesas, né? Com os nomes. e Desceu tudo com mais. uma. Tá. Essa caixinha. Desci, deixei ela na mesa e tal. E a Camila Vidal, ela é muito enfática, assim. Ela é uma mulher muito poderosa, né? E daí ela vem e daí ela fala: o que você quer? O que você tá disposta, né? E daí ali eu falei, ai, Camila, eu não sei se eu quero, se eu continuo e tal, não sei o quê. E daí eu fiquei meio enrolada assim, eu falei pra ela, toma, isso aqui é pra você. Aí ela, ai, pra mim. Eu falei, exatamente. E daí, todo mundo quieta, né, nesse grupo, né, portas fechadas e tudo mais. E daí ela faz, Aí eu falei, Camila, esse daqui é o meu cartão de visita aqui no seu evento. Dela, aí ela pega, né, mostra pra todo mundo e fala, em qual momento suas ideias surgem? Daí eu falei, qual, Camila? Qual é a sua? Né, em qual momento é o seu? Dela, no banho. Eu falei, exatamente, abre a caixinha. Aí ela abre, aí ela faz exatamente o que você fez. Cara, Aí eu tô ela- arrepiada, gente. Ela lê tudo. Nossa, eu tô emocionada, sabia? E daí, ela pediu pra todo mundo desligar os celulares, né? E daí eu tava tentando ligar meu celular pra mostrar a landing page pra ela. Que tipo assim, pensei nessa campanha. Dela, não, Natália, você não precisa me mostrar mais nada. Eu vou experimentar aqui, né? Deixa eu viver a experiência, foi tipo isso, né? E daí ela falou assim, não me diga mais nada. Você vai fazer isso. Aí eu olhei pra ela e falei, isso o quê? Aí ela, isso. Você vai vender narrativa de venda e experiência. Aí eu na frente dela, falei, não vou. Não vou. Aí ela, como não? E eu peitando, né? Camila Vidal, né? Aí ela, como não? Falei duas coisas, Camila. Uma, eu tenho uma crença que criatividade no Brasil não vende. E a segunda é, eu não quero ser conhecida como a menina do brinde. Aí todo mundo na sala, como não? Não sei o quê, né? Ela manda todo mundo ficar quieto. Aí ela falou, Natália, você não entendeu. O que você tá fazendo aqui, pouquíssimas pessoas ou quase ninguém tá fazendo. Você tá olhando uma lacuna de mercado que ninguém tá olhando. E a sua criatividade é fora da curva. Aí eu peguei... E o publicitário dela tava nesse dia. Aí ela falou, Natália, vem cá, você é formada em quê? Eu falei, publicidade. Aí ele, eu sabia que o bichinho da publicidade picava o publicitário, né? E daí... Isso daqui não é sobre marketing digital. Não. Isso é uma experiência, é uma narrativa de venda. Marketing puro isso. Exatamente. E daí, enfim, foi um sucesso, foi um arraso. Daí eu distribuí as buchinhas para as mulheres que estavam nesse dia. Nem foi mais um cartão, né? Foi Não. literalmente, aí virou um brinde mesmo, né? Virou assim, todo mundo querendo Ai, que a baita bucha, né? Ideia. E daí eu brinquei ainda, porque a minha madrinha, eu brinco que a minha madrinha é a Camila Vidal, né? Ah, que ela que linda. apelidou a garota da bucha. E quando ela falou, uma bucha de banho, eu falei, não, Camila, é uma esponja. Eu falei assim,
E daí virou uma piada interna minha e dela, assim, né? Dela, esponja. E daí, enfim, ela foi fazer... Teve os 2 dias de evento dela, né? Com todo mundo, né? E daí, uma hora, ela tá no palco. Como a gente tava... Era As ingresso primeiras, black, ali. era as primeiras na fileira. E daí, sempre fiquei. Eu falei, cara, eu preciso ser vista. Eu ainda preciso ser vista. E daí, quando a Camila Vidal começou a falar sobre narrativa de venda, eu peguei a caixinha e fiz assim pra ela. Aí ela falou assim, ai, amiga, não tem como, né? Eu vou ter que falar da sua bucha? Sobe aqui, sobe no palco. Aí eu fui. Ela desceu, pegou a caixinha, mostrou pra todo mundo, né? E explicou toda a narrativa de venda, né? E daí ela falou, isso aqui é uma narrativa de venda. Eu sempre bato na tecla pra vocês fazerem no seu Instagram, no seu negócio, no on, no off. E vocês não fazem, ó, a Natália fez. Caraca, Zainati. Aí, quando eu desci, Gleice, a gente tava no ingresso black, né, ingresso VIP e tal. E a gente tava num standzinho, né, afastado e tal, não sei o quê. Quando deu esse break, né, do evento... Todo mundo veio atrás de mim. E o segurança, tipo, peraí, gente, vocês não podem entrar. E eu assim, não, eu saio do stand pra falar com vocês. Nesse momento, as 100 buchinhas foram, assim, ó, numa pancada só. Foi. E daí, desde então... Você virou a menina da bucha. A garota da bucha. Virei na comunidade da Camila Vidal e, enfim, assim, eu brinco que é um alter ego meu, é a garota da bucha. Nossa, muito legal. Né? E você veio, inclusive, hoje pra esse podcast exatamente por causa desse ponto, não é? Exatamente, por causa desse case. Então, porque o nicho hoje você é estrategista de presença digital para marcas pessoais. Exatamente. Você se posiciona desta forma, você é empreendedora para isto. Então, eu quero te contratar agora para você me ajudar com a minha marca pessoal, tá certo? Certo. E o que esta tua ideia fez pra você ter o link com isto? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Porque você tava falando assim, eu estava perdida enquanto eu era só social media. Contou a ideia que, né, do entendeu? Pô. E aí hoje você é essa estrategista. Então, como você linka esses 3 pontos? Então, é assim... Como eu brinco assim, né? A comunicação, hoje em dia, muitas marcas foram meio que obrigadas a fazer conteúdo. Perfeito. Né? Só que, conteúdo pelo conteúdo, Gleice, ninguém mais aguenta. Então, eu vim com a história da bucha e tudo mais pra provocar. Ela tem que ser algo provocante. Então, a sua narrativa de venda, o seu conteúdo, ele tem que ser provocado. Eu tenho muito interno comigo, porque sou publicitária, que a gente tem a frase que é o look and feel. Olha e sinta. E é isso que eu tô trazendo pros meus clientes. Isso que eu queria entender. Perfeito. Por quê? Não é sobre o conteúdo que você precisa entregar Não do é jeito só correto. uma estratégia digital de conteúdo. Não. É isso, Não. entendi. É o sentir. O que você quer que o seu cliente sinta quando ele vê um post seu, ou quando ele vem conhecer você, ou ele vem na sua clínica, no seu espaço. Porque uma frase que eu sempre digo é: talento sem posicionamento é bastidor, não é palco. Então, assim, eu conheço muitos clientes que são assim: não, Natália, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não consigo. Mas eu não mostro. Eu não consigo mostrar minha autoridade. Exato, não tem um visual orquestrado. Exato. Né? Eu não tô falando de visual roupa, mas Sim. também. Sim, exato. Porque é um contexto geral. É um contexto geral. Né? E posicionamento não é só a roupa que eu visto ou o modo que eu falo, são várias camadas, né? E eu brinco que o meu cliente, quando ele me contrata, eu falo que a gente não vai fazer o conteúdo dele, ou a gente vai fazer o conteúdo, mas é o além, é internalizar esse look and feel. É literalmente para você ser lembrada pela sua audiência. Eu entendi. Na verdade, o teu você faz com que o teu cliente, ele desperte o objetivo final dele. E o meio é o conteúdo. O meio é o conteúdo. Junto com outros recursos, digamos assim. Exato. Muito legal, hein? Então, além de uma experiência, é uma narrativa de venda. Nossa, muito legal. Então, assim, só pra contextualizar, faz 1 ano que eu fiz essa ação da buchinha. E desde então, eu fiz R$28 mil. Como? Como assim?
basicamente o pessoal da comunidade me conheceu e por conta dessa minha criatividade, dessa questão do diferenciação, a galera falou, eu também quero isso no meu negócio, Natália. Eu quero te contratar. Aí te contratou como estrategista? Estrategista. Ah, muito legal, Nath. Muito legal. Estrategista. Por isso que, assim, a hora que eu li aqui, estrategista para a presença digital para marcas pessoais, pô, isso aqui é muito de business. É, exato. Que nem a minha... Eu atendi por 6 meses uma engenheira ambiental. Eu nunca tinha entrado nesse nicho. Que legal, né? E daí a gente conseguiu posicionar ela no mercado que é super nichado. E ela tá voando hoje em dia. Muito legal. Faz 1 ano que você faz isso. 1 ano. E hoje você mostra isso pras pessoas? Eu mostro, mas a gente brinca assim, né? Que eu queria ser vista, e daí quando eu fui vista eu falei, ai meu Deus, será que eu suporto? E daí eu meio que dei uns 2 passinhos pra trás, assim, É tipo, sabe? você é muita luz. É, exatamente. E Você vê, por isso que na hora da nossa introspecção, eu falo assim, abre os olhos bem devagarinho. Sim. Porque é um renascimento. É realmente. muito, muito. E contar essa história, contar toda uma trajetória, né, de carreira, de empreendedorismo, é muita coisa que a gente precisa ser grata, né? Porque foi através de uma... E aí que tá. De uma criatividade. De uma criatividade que há 1 ano atrás eu tinha essa crença de que criatividade no Brasil não vende. Olha só. E hoje em dia, claro, assim, não tem mais como eu falar é mentira, né? Eu não acredito mais nisso. Por quê? Eu fiz dinheiro com isso, eu consegui ter um posicionamento muito diferente de outras estrategistas de marca. E além disso, né? Agora é o prêmio. Agora a gente... Quer dizer... literalmente, o mercado publicitário reconheceu esse case Que lindo. pela melhor ativação de marca. Então, Olha a gente aqui do ABC. Que lindo. ganhei o ouro. Aí o Clay acho que vai mostrar. Olha só que legal. Ganhou o ouro. Melhor ação de ativação. A garota da bucha de banho. Que lindo. É maravilhoso. Como você se sente? Olha, é aquilo. Hoje em dia eu falo, a minha criatividade merece ser bem remunerada. Nossa. Posso te falar uma coisa? Claro. Você sabe transformar a sua criatividade em realidade. Hoje em dia eu reconheço isso. Mas antes eu falava, não, imagina. Por isso que você achava que criatividade não era bem remunerada. Exato. Quem é criativo. Porque, realmente, quem é criativo, legal, tem um monte de ideia, mas as ideias são todas bagunçadas, parece mais uma salada do que uma farofa. Exato. Qual é o final? E não, isso daqui é... Meu professor de publicidade, né, também, um dia ele falou, nossas grandes ideias é 1% só de criatividade e 99% é 1% inspiração, 99% transpiração. Exato. Então, beleza, você teve a inspiração de... Mas e os 99 que foi, comprou, entendeu, fez a lógica, fez a landing page, fez pesquisa, falou com todo mundo, pagou o ingresso, esteve lá. Exato. Isso é colocar a tua criatividade em linha de raciocínio, claro. Sim, sim. E daí, assim, só pra contextualizar, a caixinha transparente, por conta disso. Eu Também queria mexer disso. o Olha, subconsciente coletivo. Porque, assim, quando a pessoa lê essa frase, a resposta não pode ser outra sem ser no banho. Então, assim, é verdade. eu já tô te dando a resposta. Entendi. Se fosse uma caixinha... Fechada? Cara, como você é... Entendeu? Caraca. Mexer com o subconsciente coletivo do pessoal. Nath, que da hora. O prêmio, Clay, aonde? Aqui? Ô, Clay, desculpa, é verdade, tava aqui, né? Aqui. Ô, gente. Ó, tá certo, Clay? Peraí, gente, que o Clay tá Aí. falando comigo aqui, ó. Assim, né, Clay? Vai, Brasil! Legal, né? É por isso que a gente usa fone, inclusive. Sim. Porque daí, ó, a voz do além vem, entendeu? Ô, não, mas cara, que inteligência, hein? E aí hoje, assim, ó, aqui no podcast, deixa eu até ver o que você escreveu pra lembrar certinho. A expectativa é mostrar que criatividade vende. E se você quer ser lembrada, precisa sair da caixa. Exatamente. Só que antes Você precisa de sair da caixa e usar a bucha. Todo mundo fala, Natália, no meu banho eu lembro de você. Cara, Nath, que legal. Ô, Nai, você não tem nenhum infoproduto com isso? Então,
eu fiquei muito relutando em fazer um infoproduto e agora eu estou criando. Você sabe que é um lugar bem legal, chama Colabora? Tô sabendo. Meu, vamos transformar isso daqui num infoproduto, cara. Sim. Nada grande, entendeu? Um infoproduto teu, meio que pra linkar com a tua própria marca. Mostrar isso, como veio, de onde saiu. Sim. Como você construiu. Pra ser realmente a estratégia na presença digital, além do conteúdo. Sim. Nossa, meu, isso ia ser uma mão Porque na isso roda. daqui é uma experiência, né? Além de uma narrativa de venda, é uma experiência, né? É, mas que é muito difícil ter. Exato. E por que eu tô te falando isso? Porque eu sou muito criativa também. Uhum. E eu sou do marketing também, formada, né? Formação mesmo, base. Não fui pra publicidade, mas o primeiro ano é junto, então a gente sempre tem os mesmos trabalhos, digamos assim. E o difícil é colocar essa linha de raciocínio lógica na criatividade. É muito difícil. Sim. E eu amo ter pontos anuais de lançamentos. Uhum. Então eu acredito que para um negócio dar muito certo, se ele descobre períodos de lançamento, eu não tô falando só lançamento digital, tô falando tipo da minha antiga empresa, né, que uma vez por ano eu colocava o stand no Congresso Brasileiro de Anestesiologia e tal, e era o meu lançamento do ano, entendeu? Sim. E aquilo fazia com que a minha marca ficasse sempre lá em cima, mas eu não precisasse vender o ano inteiro e tal, porque eu vendia ali, entendeu? E ali era criatividade total pra gente fazer tipo isso. Uhum. E aí a cada ano tinha uma experiência inovadora. Então, por exemplo, num dos nossos anos, a nossa campanha, que é muito parecida com isso que você tá trazendo, o conceito era, nem lembro mais, aumentando o nível da sua anestesia, elevando o nível da sua anestesia para o mais alto nível, era alguma coisa assim. E a experiência a gente levou vários médicos anestesiologistas por 4 dias, se eu não me engano, no Dinner in the Sky. Sabe Sim. almoçar nas alturas? Sim. Então era toda uma campanha voltada para vários médicos que se inscreviam nos cursos, ganhava e ia pro dinner. Então, tipo assim, você elevava o nível da sua anestesia porque você estava almoçando no lugar tal. E anestesiado, né? Muito legal, né? Eu adoro isso, meu. Você tem que levar isso pro Brasil, assim, ó. Eu quero já pro Colabora. Eu quero pra fábrica de CEOs. Muito bom. Muito legal, A gente precisa conversar. Cara, que da hora. E daí, a gente brinca, assim, né? Que o empreendedor é uma coisa assim. Essa decisão que eu tive de preciso ser vista, preciso me posicionar no mercado. Foi uma intencionalidade muito grande, né? Foi. E assim, eu queria vender um produto digital num evento presencial. Mas é sobre isso. E deu muito certo. Sabe o que eu tô amando gravar aqui contigo? Sim. Porque você é do digital, Sim. Mas você tem a essência do tradicional. Sim. Eu vim de agência, Exato, né? Entendeu? E hoje, como a gente teve um boom no digital e todo mundo hoje tá indo pro digital, muitos empreendedores, né, estão só no digital, eles acham que é copy, landing page, forma de lançamento, conteúdo. Gente, não é. Na verdade, o digital veio para facilitar a vida do empreendedor. O digital veio para divulgar mais facilmente o empreendedor e comercializar, vender. Tá, mas se não tiver toda a lógica da tradição do que realmente é o negócio, fica... Não vai. Por exemplo, Camila Vidal. Camila Vidal é um dos maiores nomes de empreendedorismo digital feminino. Mas ela faz evento presencial. Exato. Pronto, entendeu? Exato. E é muito por trás, né? Que a gente fala que tudo que a gente mostra ali no digital e tal é 1% às vezes de uma empresa inteira, né? De equipe, de bastidores e tudo mais que você precisa ter. Então o digital veio pra facilitar esse caminho. Mas... Veio pra facilitar mesmo. Eu fiz até um stories ontem falando que o digital veio pra popularizar o empreendedor, assim como o Henry Ford criou a linha de produção da Ford pra popularizar o carro. Não é? Exato, exato. E daí, se você fizer o mais do mesmo, você não é lembrado. Não é. Tipo, antigamente empreendedor fazia divulgação só na Globo, né? Exato. Muito caro, jornal, Exato. revista e tal. Hoje não, hoje qualquer empreendedor pode estar sendo visto no digital. Sim. E sendo contratado e fazendo dinheiro e sendo no TikTok, no Instagram, onde for. Mês passado eu conheci o TikTok que legal. Por dentro. Hoje você é uma estrategista digital que entende das mídias, não só do Instagram. Não só do Instagram, mas eu digo que é uma comunicação 360.
que eu faço com o profissional. Então, que nem... tem uma nutricionista. E a gente tá fazendo essa questão, né? Vamos lá, Gleice. Marketing, literalmente, é conhecer o comportamento humano. O algoritmo nossos pode 4 mudar... P's, né? Não podemos esquecer dos nossos 4 P's do Kotler, tio Kotler. O algoritmo pode mudar, mas o comportamento não muda, né? Então, É verdade, né? Exato! Se você entender qual é a trajetória onde ele falar, não, eu vou comprar da Gleice, eu vou comprar da Natália. É ali que você consegue pegar. Então, assim, é o que você faz sentir com a sua marca. Não é fazer 3 posts por dia e aparecer nos stories e tal. Não, a minha dica é, pensa num sentimento que você quer transmitir com a sua marca, um só. E foca nele. E tenta entregar ele na sua comunicação 360. No seu online, no offline, quando, né, você tiver com o seu cliente e tudo mais. Porque é ali que ele vai entender. Exato. E daí, alguma coisa tipo... eu preciso contratar uma nutricionista. Certeza que se você tiver uma comunicação alinhada e diferente pra você ser lembrada, você vai ser lembrada naquele momento. Exato. Ontem eu tava fazendo um treinamento com as meninas daqui da área comercial e tava falando de posicionamento e tom de voz, né? Sim. E aí eu tava falando assim, qual é o posicionamento do Colabora e qual é o tom de voz que esse posicionamento precisa transmitir. E aí você imagina, a gente é super inovador nas mídias, e é colorido, e é XYZO e tá passando uma mensagem. Mas na hora que a pessoa chega aqui, sei lá, é um negócio super formal ou, né, ou quadrado. Cria o ruído. Não dá. Porque de forma subjetiva, subliminar, que é o que você tá falando do inconsciente coletivo, fala o que tá acontecendo aqui? E às vezes o cliente não compra de você, ele também não sabe o porquê. Nem sabe por quê. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Cara, você é... Ai, muito obrigada. Adorei. Se hoje teu público tivesse aqui, agora, qual seria esse público e como você ajuda esse público? Olha, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, né? Só que eu brinco que a mulher que vem pra mim, ela precisa ter a mesma pegada que eu. Ou seja, ela precisa querer se posicionar. E eu brinco hoje em dia que o pessoal fala assim, não, eu quero ter autenticidade, eu quero me diferenciar e tal. Aí ela faz o quê? Abre o Instagram e fica lá vendo as concorrentes. E daí ela quer fazer aquela comunicação do mais do mesmo. Não, e não é original, né? Não é da essência dela, é da essência do outro. Exato. Entendi. E daí assim, não, mas eu quero... Conta pra mim uma história pra gente posicionar, porque só eu posso contar a história da bucha laranja, né? Então, existem na sua trajetória que só você pode contar. Então, vamos dar voz, vamos colocar luz. Muito legal. Né? E daí a gente às vezes esbarra, às vezes umas empreendedoras que falam assim, ai não, Natália, eu não quero contar assim, porque vão me tacar hate. E daí? E isso é posicionar também. É sim. Não é? Lógico. Se você fala do mercado ou não. E se a história é minha? Exato. Quem pode dizer que tá certo ou que tá errada? Exato. Que nem esse meu doutor que eu atendi, ele falava, Natália, eu não sou a favor de ficar repassando protetor solar. Imagina um dermatologista falar isso. Mas se isso é verdade pra ele... Exato. Ele que sustente a narrativa. Exato. E daí tem clientes que também pensam assim como ele, né? É que nem tem uma nutricionista que ela fala, Natália, eu adoro atender mulheres que gostam de um docinho, um chocolate. E eu falo, então, por que a gente não explora essa narrativa? Não, muito! Cara, muito! Eu acho que assim, o pessoal tem que olhar, às vezes, para umas lacunas de mercado que ninguém tá olhando. Exatamente. É tipo, aquele exercício que eu tive de uma mentora minha, e eu adoro, eu tenho ele comigo, assim, que é o exercício do pescoço, de você olhar pro lado pra ver o que tá acontecendo. Às vezes só falta isso pro empreendedor entender e se destacar. Em vez de ficar olhando pra própria caixinha, porque a gente precisa olhar pra caixinha. Mas assim, faz o exercício do pescoço. Olha pra caixinha, mas sai, né? Exato. Uma hora você vai ter que sair. Muito legal. Né? Mas é que nem... Uma das coisas que eu acho que vocês aqui são muito legais com isso é processo e gestão. Que todo empreendedor... E eu brinco que todo criativo tem esse problema.
A gente faz e acontece e tudo mais, mas quando é pra fazer gestão e processo, meu Deus, a gente é um zero à esquerda, assim, inglês. E daí... E aqui a gente tem processo, gestão. Exatamente. Processo, gestão. Porque senão o negócio não funciona, Não gente. dá, Não gente. funciona, não funciona. Mas é por isso que eu tô falando, eu sou muito criativo. Então, E se eu não me policio, eu vou ficar só na criatividade. E não é, cara, a criatividade, entra uma ideia, entra outra ideia, entra outra ideia, entra outra ideia, e você não termina nenhuma ideia. Não, e não tem prazo, né? Aquele negócio é horrível, não tem prazo pra acabar. Então, eu acho que quem é muito criativo e tal, a gente precisa também, claro, dar foco pra essa criatividade, né? Porque foi isso que me fez me posicionar num mercado que, né? E eu brinco que eu era social media até antes dessa profissão não ter nome, Que coisa, né? Então eu falei, cara, e agora, né? Tipo, tem toda essa bagagem e tal. Só que enquanto eu também não olhei um pouquinho pra processo, pra gestão, Você não faz. o negócio não acontecia. Muito legal, hein? Não acontecia. Muito legal. Mas aí você ajuda o teu público como hoje? Se o seu público agora estiver aqui na tua frente. Quero o teu trabalho. O que você faz? Literalmente é que a gente falou. É uma comunicação 360, que a gente olha pra isso. Não só Instagram, não só pra online, mas... Eu brinco que é um branding, né? Pessoal, pra pessoa e tudo mais. Mas focado nessa narrativa de venda. Entendi. Então, como te diferenciar do mercado, como fazer você ser lembrada, o look and feel, bem lá na raiz mesmo, bem nessa parte que a gente adora, que é a publicidade. E trazer esse diferencial para o mercado. Está convidada para ser uma das membros colaboradoras. Muito obrigada! Aí, na verdade, eu pulei, porque eu vi que coube, assim, mas eu tenho algumas perguntas para te fazer. Bora! Como você lida com a resistência das pessoas em fazer algo diferente? Então, eu não lido, entendeu? Eu mando embora meu cliente, porque se você não quer fazer algo diferente, eu te mando embora. Exato, por isso que eu brinquei. Eu falei, não, se for pra ser minha cliente, Tem que ter o match. Tem que ter o match, assim, entender que a gente vai entrar em algumas zonas que você não vai querer. Pra te diferenciar. E é verdade. Então é trazer as suas histórias pra realidade, não é só... E assim, eu brinco que existe um jeito de contar pro ser humano entender e fazer sentido pra ele pra te contratar. Legal. Então, não é só fazer, mais um storytelling, ou fazer carrossel, ou pensar numa comunicação. Não, é literalmente olhar essa comunicação 360 e fazer sentido pro seu público. Perfeito. Então, vamos dar um exemplo prático. Que é, uma psicóloga. Às vezes ela fala que ela quer ser leve, que ela quer, né, a gestão dela da profissão dela é uma coisa leve, de se aproximar. Flow. Só que, às vezes ela tem umas cores escuras, às vezes ela é muito analítica, né? E às vezes a pessoa não quer ser analisada na sessão. Né? Ela quer ser acolhida. E daí, assim, tá lá, abordagem XYZ para, sei lá, adolescentes e crianças. Vamos mudar essa narrativa pra... aqui, você não precisa saber o que você precisa falar. Eu te ensino, eu te escuto do modo que você quer sentir. Então, assim... Que lindo. É pegar, às vezes, uma narrativa que a pessoa tem e ela não consegue trazer pra uma comunicação que a audiência dela não tá entendendo. E que nem ela mesma tá entendendo. Exato. Né? E às vezes, tipo, essa história de ficar olhando muito a coleguinha do lado, da profissão... não te gera essa diferenciação. Isso é muito legal. Porque assim, uma coisa é, ela tá dando certo, então eu vou fazer algo parecido. Mas é a trajetória dela, a experiência dela, né? Você tem que honrar a sua carreira, a sua história, os seus clientes, os seus pacientes, enfim. É literalmente assim, se posicionar. É falar as histórias que você quer falar. Só que com o look and feel que eu tenho comigo, é trazer de um jeito certo pra você ser sentida e lembrada. E aí a gente brinca Pelo um pouco. Que você é, né? E a provocação, sabe? Tem um pouco dessa provocação. Porque senão é mais um conteúdo que você vai só rodar o feed. Que não provoca. E que não provoca. Então eu brinco, assim, hoje eu quero ser uma provocadora. E eu quero provocar o mercado. E aqui eu provoquei o mercado. E é inclusive mandando o povo tomar banho. Também.
Também. Onde todo mundo lembra de mim no banco, entendeu? Pelo amor de Deus. Muito legal, hein? Como você equilibra criatividade com estratégia nas suas decisões hoje? Como você entende que uma ideia é boa e a outra não? E eu vou complementar. Eu ia mudar um pedacinho aqui. Como você equilibra a criatividade estratégica com a gestão do seu trabalho? E aí sim, como você entende se uma ideia estratégica é boa ou não? Tá. Pra mim, inglês, é assim. Todo e qualquer negócio ele precisa vender. Porque sem dinheiro nada acontece, né? Então, que nem eu falei, isso aqui é uma narrativa de venda, né? Além de posicionamento e tudo mais. Então, pra se essa ideia é relativamente boa de uma estratégia, eu preciso fazer todo esse caminho pra ver se ela é vendável. Se ela cria uma narrativa pra você, além de ser lembrada, ser escolhida. Perfeito. Porque assim, você não precisa convencer o teu cliente a falar, olha, eu sou a melhor. Perfeito. Você simplesmente faça que ele sinta que você precisa ser escolhida. Perfeito. E que venda, né? E que venda. Não, sabe, posso te dar Claro. Como chama? Percepção? Não é percepção. É, percepção. Tipo isso. Eu sou muito empresária, sabe? Eu sou muito, tipo, enxergar o negócio, assim. E a ideia é muito boa. Uhum. A mensagem que você tá passando é muito boa. A percepção, né? O emocional é muito bom. Mas eu acho assim, ó, que o toque foi o QR Code. Exato. E aí, eu vejo, assim, muitas pessoas chegam pra mim com muitas ideias boas de campanhas. Nossa, vou dar um exemplo aqui. Nossa, imagina uma buchinha que a gente vai tomar um banho, tal. A pessoa vai ver e vai falar, é mesmo, eu sou criativa no banho. Cri. Tem que ter contexto. Você entendeu? Cadê o final disso? Exato. Agora não, agora você cria uma landing page, na landing page tá explicando exatamente Tudo. a campanha e no final compra. Povo. Porque não legal. precisava ficar ali convencendo aquela mulher de que, olha, eu consigo fazer o teu conteúdo, eu consigo fazer a tua comunicação. Não, calma. Isso. Ela vai chegar, ela vai abrir, ela vai ter todo esse efeito wow que a gente tem na publicidade. Nossa, legal. E ali, nessa landing page, tem a questão de toda a objeção de compra, o desejo, né? Que a gente tem ali, né? Toda a questão da criação da landing page de uma forma correta. Muito legal. Pra no final, tá lá o link de pagamento. Isso! Pagou. Tá bom. É isso. Adorei. O que a bucha laranja te ensinou sobre percepção de marca? Olha, primeiro, foi por terra essa minha crença limitante de que criatividade no Brasil não vende. Primeira coisa. Nunca achei que ia fazer tanto dinheiro com uma bucha de banho. E acho que entender que a criatividade serve para qualquer nicho e mercado. Só que se o empreendedor também não estiver disposto a colocar isso para o mundo, dele provocar realmente para essa criatividade que ele possa ter ou não ter, porque eu digo que a criatividade, ela é treinável. Não, e todo mundo tem. Todo mundo tem. nasceu criativo. Todo mundo. A gente é ser de criação de futuro, Exato. Né? Todo mundo. Exato. Por que você não tem? É meio que começa por aí esse Quem caminho. acha que não cria o próprio futuro, né? Exato. Uhum. Senta lá, Né? Cláudia. E daí é ter essa coragem de mercado também, de provocar o mercado. Mas eu acho que é além. É além. É saber estruturar essa criatividade. Sim. E daí é esse olhar de negócio. Isso, que você tem muito bem. E por isso eu queria muito que você fizesse um infoproduto disso. É uma ideia que eu já tô Vamos fazer colocando. reunião. Tchau, gente. Fechou. Gleice já quer me levar, já. A cara da Dani, ó. A cara da Dani só lá paquerando a gente. Ó. A Dani diz assim, ó. É a nossa chefe, gente. E daí eu acho que é isso, assim, Gleice. Tipo, se pra mim me posicionar de uma forma onde eu fui vista, fui lembrada e de uma narrativa de venda, eu nunca achei que ia fazer tanto dinheiro em tão pouco tempo. E num evento de tanto sucesso, Num né? evento e ser lembrado por uma comunidade inteira de mulheres, né? E fazer isso, me trazer aqui num podcast, me trazer pro TikTok. São tantos caminhos que abriram, sabe? E é essa coragem do empreendedor que a gente precisa. E é só uma bucha. Não é só uma bucha. É uma esponja.
Deus, é demais. É acho. toda uma campanha que, tipo, olha... É toda uma campanha, isso aí. E assim, no final no meu Instagram tem um formulário, né? E a última pergunta é: o que a Natália fez ou disse que fez você escolher a Natália pra comprar? Sempre a última resposta é sempre essa. A famosa bucha laranja. A bucha. Ai, que A legal, bucha. hein? Vamos fazer um infoproduto. Gostei. Pra você ensinar exatamente o que você fez aqui. Tem muito caminho, muita trajetória de publicidade. Público, se quiser que ela faça infoproduto, põe aqui, tá? Nesse vídeo, só pra ela ver do que eu tô falando. Escreve bucha no comentário. Bucha. Não, esponja. Não, bucha. Exatamente. Nossa, é ótima. Cara... Caracas! Então agora, sem falar de empreendedorismo, sem falar de bucha, falar do seu público. Que mensagem você quer deixar pro seu público agora? A mensagem é: provoque o seu mercado. Assim, existem todo dia, todo ano, milhares de profissionais igual a você se formam numa faculdade, num curso. Só que só você, às vezes, tem uma história de uma bucha laranja pra contar. Então, se provoca. Sabe? Provoca o mercado, se provoca, tenha coragem de se posicionar, né? E porque uma hora você vai ser lembrada, você vai ser sentida. Pega essa dica que eu falei aqui, de escolhe um sentido e traz ele pro máximo, assim. Porque na hora da decisão da compra, da trajetória da compra do cliente, que é aquilo do marketing, que é o comportamento humano, ali você precisa ser lembrada. Parabéns. Muito obrigada. Baita podcast, hein? Obrigada. Obrigada. Como está se sentindo? Eu estou emocionada. Ai, que delícia. No começo do começo ao podcast fim. eu tava quase chorando, mas agora... De emoção, gente, porque eu sou muito extrovertida, eu adoro conhecer pessoas e falar. Se eu deixasse aqui, a gente ficava 6 horas falando aqui, ó. E aí, naquele momento, você se deparou com você mesma. Exato. A Natália pequena, sabe? Que gostava dos comerciais de TV. Que linda, talvez por isso que você trouxe isso. Exato. Olha que legal. Exato. Eu adorava isso, assim. E por quê? São, às vezes, 30 segundos que passava na TV, né? E aquele era o nosso máximo exposto numa campanha, né? Hoje em dia, a Capricho voltou, né? Então, assim, coisas da nossa época, dos millennials. A gente tá tendo oportunidade de novo de estar no mercado, né? Então, muita experiência offline, né? Revista, muita experiência que o digital não consegue entregar, às vezes. Não, digital é só um veículo. Exato. Pessoal, é um braço da sua empresa. Cara, digital é o novo veículo de comunicação. Que você tem que estar, mas não por obrigação. Não, mas que bom que tem que estar, né? Porque se eu pudesse fazer uma propaganda em horário nobre da Globo, eu faria, mas eu não tenho dinheiro, então no digital... Não, e assim, ó, o Instagram, né, enfim, o TikTok e tudo mais, é uma ferramenta gratuita, né? Que você pode estar lá, fazendo dinheiro. A gente tá aqui, né? No YouTube. Exato. E trazer conteúdo também, né? Só que de uma forma que você seja lembrada por aquilo. Muito legal, hein? Fechamos. Uhul. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora a gente vai para aquela câmera. E a mensagem que eu quero que você passe é para o nosso público. Certo. Então pensa que aqui são pessoas que são motivadas por nós a começar a empreender. São pessoas que têm o sonho de ganhar um dinheiro, uma renda extra e não sabe como. São já empreendedores, né, que já começaram a empreender, mas que sente a solidão, que é o empreendedorismo. Exato. O que você deixaria para eles? Olha, a minha palavra é: tenha coragem. E o empreendedorismo, de muitas formas, na hora da decisão é solitário. Mas, de resto, você tem a sua trajetória para se colocar, né, para frente. E empreender é algo que me fez ser vista de uma forma que, se eu tivesse hoje em dia num CLT, às vezes eu estaria ali, tipo, claro, entregando, né, fazendo o meu melhor, mas às vezes não sendo vista. Às vezes eu queria isso, eu queria ser vista, lembrada, provocar um mercado, provocar uma audiência inteira, e eu consegui através do empreendedorismo. Então, a palavra pra mim é coragem. Coragem. Que delícia, hein, Brasil? Olha que gostoso.
E é isso, né? O empreender é a gente criar a nossa própria realidade de vida todos os dias, não só para nós mesmos, mas para nossa família, para nossa comunidade, para nossa sociedade. Servir, né? Servir. Empreender é você trazer aquela essência mais genuína tua em forma de uma criatividade, conseguir dar vida para aquilo e um dia transformar aquilo num serviço, num produto. Sim. Então, assim, empreender realmente é o que eu tenho de mais lindo no meu coração. E esse programa, ele foi feito exatamente para fazer isso dentro de você, para reverberar essa força que existe no empreendedorismo aí para o nosso país. Exato. Obrigada, viu? Obrigada eu. Brasil, se sentiu tocado, manda esse material para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isto. O nosso país é um dos países mais empreendedores que existe, mas a gente acha que não. Por quê? Porque ninguém fala sobre isso. Mas a gente quer mostrar para você que você também pode empreender junto com a gente. Boa! E se você já empreende, manda uma mensagem aqui pra gente nesse canal, que vai ser um prazer conversar contigo. Te vejo na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, com mais um programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs, com um super empreendedor brasileiro. Muito bom! Um beijo, tchau! Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá. O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!